Olá, sagrados, tudo bem com vocês? Sou a Maria das Dores. Vou falar um pouco mais sobre o grandioso Luiz Antônio Gasparetto. Gasparetto, nascido em 16 de agosto de 49, no bairro Ipiranga, São Paulo. Sua família de imigrantes italianos. Seus pais, Aldo e Zíbia, educaram-no dentro da doutrina espírita, que os permitiram entender as preliminares capacidades mediúnicas. Aos 13 anos, o biógrafo anota que Luiz teria pintado um belo quadro, que havia sido influenciado pelo espírito de Claude Monet. Com tal demonstração, foi levado até o Chico Xavier, que lhe deu certas instruções e que lhe deu o nome de vários espíritos que pintavam por seu intermédio. Elce do Burgras levou a uma viagem de 2 meses pela Europa, onde Luiz passou a assinar quadros com os nomes de Renaud, Da Vinci, Picasso, entre outros. O descontentamento com o que acreditava ser uma tradição imutável levou afinal a conjugar 2 caminhos trilhados a princípio de forma independente: a carreira profissional e o exercício da atividade mediúnica. Formado em psicologia e tendo frequentado alguns cursos no Instituto Esalen, nos Estados Unidos, um dos centros mais famosos de irradiação das chamadas terapias alternativas, acabou redefinindo o rumo da sua carreira. A criação do espaço Vida e Consciência na década de 90 definiu essa nova etapa. A partir de então, distanciando-se da prática clínica convencional e da moral espírita cristã, as suas atividades passaram a integrar o chamado circuito neo-esotérico, através da promoção de cursos, palestras e workshops, com tema relativo à espiritualidade, à saúde e a problemas que envolvem as relações cotidianas, afetivas, familiares e de trabalho. Por mais de uma década, as suas atividades espiritualistas mantiveram-se em paralelo àquelas desenvolvidas no centro espírita, dirigido por sua família. Gradativamente, porém, também as atividades deste último começaram a ser modificadas. O distanciamento começou com a mudança de sua denominação para Centro de Desenvolvimento Espiritual, os Caminheiros, mais adequados às práticas terapêuticas que passou a desenvolver e que fogem ao repertório espírita, como o passe com luzes, prática que associa o passe espírita à cromoterapia e sessões de visualização criativa, oriundas do universo das terapias alternativas. Essas técnicas introduzem a abordagem de questões psicológicas. O segundo passo, envolvendo o fechamento do centro, em 95, marcou o rompimento definitivo da família Gasparetto com a doutrina espírita, principalmente no que se refere ao exercício da mediunidade como prática de doação. Desde meados da década de 80, os livros de Zíbia e de Luiz Gasparetto passaram a ser editados por uma editora de propriedade da família, transferindo-se assim a renda das atividades filantrópicas para a apropriação pessoal dos direitos autorais. Uma vez fechado o centro Os Caminheiros, a entidade Calunga teria passado a protagonizar cursos e palestras no espaço Vida e Consciência, que, como as demais atividades ali desenvolvidas, se destinam
a grandes palestras. Atualmente, quando o Espaço Vida e Consciência teve o nome alterado para Espaço da Espiritualidade Independente. Gasparetto participou de 2 programas de televisão. O primeiro, Terceira Visão, na década de 80, apresentado pela Rede Bandeirantes. O programa Terceira Visão foi de grande repercussão. Em 2005, a Rede TV, o programa Encontro Marcado, um programa de auditório onde apresentava com jogo de ideias e confrontação. No programa decidia o rumo e a solução que seria aplicado em cada caso de problemas. Cada caso de problemas espiritual ou emocional, com base nas respostas que obtinha de cada um dos seus entrevistados. Teve o fim em 2008. Então foram 3 anos que o Gasparetto apresentou esse programa Encontro Marcado, aonde ele confrontava mesmo as famílias baseado nos problemas relatados. Gasparetto também teve programas de rádios. Na Rádio Mundial, em 89, ele apresentava o programa Gasparetto Conversando com Você. Esse programa era semanal e finalizou em agosto de 2014. No início de 2000, fundou a Companhia das Luzes, com frequentadores do Espaço Vida e Consciência. Essa campanha de amadores, entre aspas, amadores, desenvolvia espetáculos grandiosos que misturavam teatro, dança e música, roteirizado por Gasparetto. Entre eles, É do Babado, Mamma Mia Brasil, Calunga, um espírito de luz e Para Viver Sem Sofrer, entre outros. Gasparetto implementou mudanças no ritual da casa, o centro. O processo foi sinalizado pela mudança da tutela da casa, cujo dirigente espiritual passou a ser a entidade Calunga, que se apresentava como Exu, figura que remete ao universo da Umbanda, personagem excluído do panteão espírita, cujos guias espirituais. Na década de 90, foram introduzidas novidades no campo dos estudos, além das atividades tradicionais, ensino da doutrina e escola de desenvolvimento mediúnico. Passou-se a promover palestras semanais, realizadas por profissionais convidados que abordavam temas que remetiam ao universo neo-esotérico, astrologia, tarô, cristais, etc. Gasparetto ministrava um curso denominado Vida e Consciência, onde introduzia as técnicas de autoconhecimento, visando que as pessoas fossem seus próprios terapeutas. Gasparetto também passou a dar palestras para grandes públicos, os famosos domingões realizados em teatro como o Parque AMB, e depois passaram a ser ministrados em espaço próprio, no formato de cursos rápidos, em média de 4 aulas semanais, sempre voltados aos temas da autoajuda. Em 2007, teve início o projeto Filhos da Luz, idealizado por Calunga, introduzido a prática da autoajuda, com guias, que tem como referência a Umbanda, porém não implicando, neste caso, a adesão às prescrições rituais e doutrinárias desse sistema religioso. Sua condição de Otsude do panteão espírita serve à ritualização do afastamento da tradição espírita,
autorizando dessa forma a incorporação de ideias e de práticas de outros sistemas simbólicos seculares ou religiosos. Ao longo dos anos, foram se apresentando novos guias desencarnados, como Tibirias, Pai João, Nanã, Mauá e sua equipe, Inácio de Loyola, Rei Salomão, Rei Davi, Allan Kardec e Mestre Li, que fazem parte do colegiado Filhos da Luz. Em 2012, lançou seu site pessoal e um aplicativo para download, que exibe mensagens em vídeos diários. Em 2014, lançou seu canal oficial no YouTube e sua página oficial no Facebook. Foi um dos fundadores e mantedores da ONG Procães. Em fevereiro de 2018, o médium revelou que havia sido diagnosticado com câncer no pulmão. Gasparetto morreu em 3 de maio do mesmo ano, em decorrência da doença. Seu corpo foi cremado. Gasparetto, no último vídeo que ele fez, foi uma lição para todos nós. Um grande mestre. Ele não pediu preces. Ele pediu para que vissem ele forte, com um sorriso, que vissem ele bem. E assim que todos lembram dele como um grande mestre, um ser que transformou vidas. As palavras dele tocou o coração de muitos. Gasparetto foi um grande mestre. Como mesmo as pessoas falam, né? Gasparetto foi um gigante da história da humanidade. Porque mesmo ele doente, ele não se deixou abater. E ele deixou uma frase muito interessante. Na verdade, não é uma frase, é um recado. Para que nós demonstrássemos os nossos sentimentos, para que nós não alimentássemos nossa escuridão, para que nós falássemos mais o que sentimos, falássemos do amor e não esquecermos que estamos na escola da vida. Então, a escola da vida nos ensina muito. Então, vamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, com a nossa escuridão. E que a gente sempre veja, né, tenhamos em mente ele bem, sorrindo e dando aquelas famosas chineladas. Tudo que eu vi, pesquisei, me ensinou muito, porque toda a trajetória do Gasparetto, desde os 13 anos, eu acredito que até antes, sempre foi a caminhada do desenvolvimento do ser, dele e o nosso. Porque em cada vídeo, cada palestra que eu assisto dele, tive a oportunidade de ver algumas entrevistas dele no programa Encontro Marcado. Ele realmente fala com ousadia, porque é preciso coragem para falar mesmo. E ele falava mesmo, mas sempre com amor, sempre com um propósito de que a gente pudesse olhar para a gente como um todo, um ser que tudo depende da gente, né? Se eu quiser falar, eu falo. Se eu quiser sorrir, eu sorrio. Se eu quiser chorar, eu choro. Que eu sou dona de mim. Que você é dono de você, dos seus pensamentos, do seu sentimento. Então, o Gasparetto, ele deixou um grande legado.
para a humanidade. Ele desperta a fé no ser humano, a fé em si próprio. Ele desperta a coragem, ele desperta o ser humano a enxergar Deus dentro de si. E que todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. Que não tem o bom, não tem o ruim. Não tem o feio, não tem o bonito. Tem o fazer o bem para si. Gasparetto deixou grandes ensinamentos. E um deles é: seja você sempre. Seja você. Não queira agradar a ninguém porque você não agrada. Se agrade, se ame. Todos os livros do Gasparetto, todas as palestras, todas as mensagens, todos os pensamentos, tudo o que ele nos deixou foi para que construíssemos o nosso eu. Como ele dizia: eu sou espírito, sou luz da vida em forma de pessoa. Universo, eu estou aberto para o melhor para mim. Eu sei que muitas vezes sou levado por uma série de pensamentos ruins, mas é porque eu não conhecia a força da perfeição. Eu não conhecia a lei do melhor. Agora eu me entrego, me comprometo comigo, com o universo e contigo. Vou manter a minha mente aberta. Esse momento me desperta, me traz a inspiração ao longo do dia, onde se efetiva a luz que irradia para quem insiste no próprio aperfeiçoamento. Não quero pensar nas minhas fraquezas, quero olhar bem fundo nos meus olhos e ver como eu sou bonita, meus olhos e ver como eu sou perfeita. Como fiz e faço coisas maravilhosas e como o meu peito está cheio de vontade. Eu assumo a responsabilidade sobre essas vontades e me projeto com a força nessa identidade de saber que eu posso sim fazer o melhor. Despertar o meu espírito e viver nele. É ter a satisfação de ser eu mesma. É poder ser original, única, pequena e grande ao mesmo tempo. Sei agora que o melhor está ao meu favor. Meu sucesso, aliás, é o sucesso de Deus que se manifesta em mim. Como pessoa em transformação, eu sinto como se estivesse sentado numa cadeira da solidez universal, porque eu estou no meu melhor, porque sou o sucesso da eternidade, porque estou há milhares de anos seguindo e não fui destruída, porque o universo garante. Grito dentro de mim mesma, de todas as coisas da vida, o melhor ainda sou eu, o melhor sou eu. Gasparetto é simplesmente um mestre que nos deixou muito ensinamento. Gasparetto obteve reputação mundial. Ele transformou vida. Ele, como psicólogo, como psicoptográfico, escritor, locutor, apresentador, ele buscou de todas as formas possíveis de ajudar a humanidade. Você é a parte para o bem ou para o mal. Qualquer mal dos outros só tem acesso se você também estiver no mal. Frases de Luiz Gasparetto, tirado de um livro. O livro Tudo pelo Melhor. Gasparetto deixou um grande legado para a humanidade. Ele
tirou muita gente da depressão, da insegurança, do medo. Com o jeito ousado dele ser, ele ajudou muito, muito mesmo. E quando ele falou do seu problema de saúde, ele tinha consciência de que ele falhou, não com as pessoas, mas com ele mesmo, com a vida. E ele deixa bem claro isso. Então, o recado que ele deixa para a humanidade, falar do seu sentimento, amar a vida, não deixar a escuridão tomar conta, é exatamente isso. Mas ele deixou o seu melhor para a humanidade e foi em paz. Foi em paz, ele está em paz. Ele cumpriu a missão dele. Gasparetto, para mim foi um prazer, uma honra estudar sobre ele. Muito mesmo, me ensinou bastante. Apesar que tem os vídeos dele para que todos possam ouvir, porque ficou aí, né? Ele deixou isso aí pra gente. Tá se sentindo triste, desmotivado, com medo, depressivo? Tá com problema emocional? Ouça os vídeos do Luiz Gasparetto, que você começa a refletir. Porque é isso que ele faz, ele dá chacoalhão. Ele não passa a mão na cabeça. Ele faz exatamente o que o mestre lá atrás fez. Levanta e anda. Segue. Ele não passa a mão na cabeça. Ele não mima. Ele tira as pessoas do mimimi. Levanta. Para de frescura. É as falas dele. Para de mimimi, de nhenhenhen. Para de ser mimada. Às vezes, ouvindo isso, a pessoa fica até irritada na hora. Mas quando para um pouquinho e pensa, vê que ele tem razão. Então, ele não passa a mão na cabeça, ele não mima. Ele não foi mimado. Ele aprendeu com a vida a lutar, a enfrentar, porque ele também enfrentou os medos dele. Ele enfrentou a ousadia dele. Ele enfrentou de cabeça erguida e não desistiu, porque ele acreditava no que estava fazendo. Ele sofreu preconceitos no mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, no país que a gente vive, enfrenta mesmo. Só que ele foi guerreiro até o fim. E a força dele ele transmitiu para todos que quisessem ouvir e quisessem dar o seu tempo, né? Não dar o seu tempo, mas que tivesse disposto a aprender. Porque tudo na vida precisa de você estar aberto para isso. E Gasparetto foi um mestre. É um mestre, né? Porque ele não está no esquecimento. Quem ouviu os vídeos, quem leu as mensagens, quem viu os livros, quem acompanhou o Gasparetto, sabe que ele continua vivo entre nós. Muito obrigada por assistir o nosso conteúdo e fique ligado para os próximos vídeos. Até a próxima!